Hoje nós nos encontramos com esse Evangelho porque estamos no início do nosso ano. E o desejo do evangelista é que no coração de cada um de nós surja isso que aconteceu, que surgiu no coração dos discípulos que estavam ali com Jesus, que é a última frase do nosso Evangelho de hoje. Vocês prestaram atenção? Jesus fez este milagre de tal modo que ele manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Então essa é a intenção do evangelista. Logo no início do texto do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ele coloca ali que tudo aquilo que ele for escrever é para suscitar a fé nos nossos corações e a gente acreditar que Jesus é realmente o Filho de Deus, Deus presente em nosso meio, capaz de transformar a nossa vida. Então, agora neste ano, estamos começando o tempo comum, estamos no segundo domingo do tempo comum. A gente tem que deixar com que o Espírito de Deus vá agindo, tocando no nosso coração, de tal modo que a nossa fé possa crescer. Mas não basta a gente viver a nossa fé de forma mais ou menos, A gente precisa colocá-la em prática. Senão, assim como uma vela, quando recebe um vento muito forte, ela vai se apagar. Se a gente cuida dessa nossa fé, se a gente coloca ela em prática, a gente reza todos os dias, vem participar da nossa comunidade, cria de fato uma comunidade de irmãos, de amigos, onde a gente partilha a vida e se encontra com Jesus, aí sim, a nossa vela vai ficar bem forte, assim, a vela da nossa fé, a luz da nossa fé no nosso coração e no nosso interior. E é justamente isso que o texto também vai nos mostrando, que aquela família que convidou Jesus era uma família que tinha a sua fé, colocava em prática. Senão não ia ter ali na casa as 6 talhas, os 6 jarros que serviam para quê? Nos disse o evangelista. Para a purificação, não é mesmo? Antes da refeição eles tinham que lavar as mãos e etc, Um ritual da fé judaica. Então eram pessoas de fé. Através dos instrumentos da fé, ou da fé daquele casal, daquela família, Jesus encontrou os instrumentos para realizar o milagre que transformou aquela festa de casamento. Ele trouxe novamente a alegria para aquela família. O vinho significa justamente isso, no Antigo e no Novo Testamento, a alegria. Jesus então preenche a vida daquele casal com a alegria que vem dele, que vem do céu, que não acaba jamais, por causa da fé daqueles que ali estavam. Então olha só como que é importante, se a gente não colocar em prática a nossa fé, ela vai se apagando. E aí depois não adianta reclamar, Ah, padre, eu estou meio em crise de fé, não acredito mais, não consigo rezar. Você tem que se esforçar, não é mesmo? Todo dia a gente tem que se alimentar, do arroz e do feijão. Tem dia que vai ter um churrasco, uma comida especial, fim de ano, agora a gente até cansou de tanto celebrar, não é mesmo? Mas o arroz com feijão você tem que comer. É a fé, a oração cotidiana, aquilo que você coloca em prática todos os dias, para que o Espírito Santo de Deus vá encontrando espaço no seu coração e na sua vida, de tal modo que ele possa agir. Esses dias comecei a missa comentando que estava na semana missionária. Se os meninos não estivessem dispostos a sair daqui de São José, passar 9 dias juntos, lá de manhã visitando as famílias, fazendo bênção nas casas, de tarde oratório, brincando com as crianças num bairro que eles nunca tinham visto na vida, bem de periferia, de noite preparando celebrações para a comunidade, eles teriam perdido uma oportunidade enorme de se encontrar com Deus, de fazer experiências bonitas de fé. E todo dia de noite a gente tinha partilha. Em alguns dias tinha umas partilhas bonitas daquilo que tinham vivido durante o dia. E até eu posso testemunhar também, Ajudou a fortalecer minha vocação salesiana essa semana. Conto só um fato, porque as anedotas são sempre boas, Estava já deitado lá no meu colchãozinho, 00:30, quase dormindo, fingindo que estava dormindo assim. Aí chega um dos meninos, acorda o que estava do meu lado. Viu? Vamos lá rezar o terço? Aí eu quase que eu abri o olho assim, Falei, rezar o terço?
Até parece, né? Até no seminário é código para ir tomar cerveja isso daí, né? Aí eu pensei assim, será que eu vou atrás ou deixo para lá, né? Estava cansado, calculei assim na minha mente o que valia a pena ou não. Falei, deixa eles, né? São jovens, né? Deixa eu bagunçar um pouco. Mas para minha surpresa, ele foi lá e me acordou. Padre, você vem? Vamos lá rezar o terço? Falei, não é possível, acho que vai rezar o terço mesmo, né? Senão não ia me chamar. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí eles foram lá, a gente estava num seminário lá, o nosso acampamento. E aí eles foram até a capela, tinha mais 6 lá, né? Imagina, 00:30, a gente rezou o terço. Aí eles rezaram, sobretudo por um dos meninos que tinha voltado para casa, né? Pedindo por ele. E foi tão bonito assim, porque deu para ver, né? O coração dos meninos que querem realmente viver a sua vida de fé. São as talhas ali, não é mesmo? Esses jarros que Jesus pôde ir transformando a água em vinho também. E aí instituir o terço dos homens, né? Durante a missão, todo dia 00:30. E rezavam mesmo, né? Isso é um exemplo. Isso ajudou a fortalecer a minha vocação salesiana também, para a gente ver que, de fato, se a gente se doa, vive aquilo que pede Jesus, isso vai transformando a nossa vida, desde os pequenininhos até os mais velhinhos. E quando são os jovens que estão rezando, vivendo a sua fé, isso traz uma alegria tão grande para a gente que é salesiano, que vocês não imaginam. Então foi uma semana muito bonita, muito rica da presença de Deus. Teve bagunça? Claro que teve, né? São jovens e adolescentes, estão crescendo, né? Mas, graças a Deus, coisas muito sadias e, sobretudo, uma experiência rica de experiências de Deus. E no Evangelho, Jesus, ele faz este milagre também porque tem uma intercessora, Nossa Senhora. E Maria pede para ele, sabendo que se a gente confia no seu Filho, a gente não sai decepcionado. Às vezes o milagre que a gente está esperando na nossa vida é porque a gente não está colocando a nossa fé em prática. A gente não está separando ali o jarro com água já para Jesus transformar. Às vezes o jarro está lá ressecado, que faz tanto tempo que você não coloca água, né? Está até quebrando. Então a gente precisa realmente confiar, pedir a intercessão de Nossa Senhora, e quando ela falar conosco, colocar em prática aquilo que ela nos pediu, que é fazer tudo o que Ele vos disser. Ou seja, ouvir a sua palavra, deixá-la penetrar no nosso coração e colocá-la em prática. Que no início deste ano a gente possa tomar este propósito também, da gente sentir de fato que a palavra de Deus vale a pena ser seguida, que é realmente uma transformação de vida quando a gente ouve aquilo que Jesus nos pede e procura colocá-la em prática no nosso cotidiano, porque aí sim vem a alegria que vem de Deus preencher o coração de cada um de nós e as nossas famílias também. Então vamos iniciar este ano com essa certeza, de que se a gente ouvir a sua palavra, colocá-la em prática, tem gente que tem o costume de todos os dias ouvir o Evangelho do dia, a homilia de algum padre no YouTube, etc. Isso é muito bom, não é mesmo? A gente tem contato cotidiano com a palavra de Deus, e isso vai transformando a nossa vida. E um último aspecto que eu gostaria de ressaltar do texto de hoje, é que Jesus, Ele está ali como um amigo, presente numa família. E é sobretudo então no lar, com aqueles com quem a gente tem contato todos os dias, o lugar onde a gente deve viver este amor que vem de Deus. A gente ouviu na primeira leitura esta comparação do profeta Isaías de Deus, que toma o seu povo, o povo de Israel, como esposa, e que trata com ternura e carinho este seu povo, porque o ama profundamente. Jesus é assim para conosco também, para com a sua igreja. Deus é assim para conosco. E dentro de casa, cada um de nós deve revelar este amor que a gente sente de Deus para aquele que está mais pertinho da gente. Às vezes a gente faz isso com quem está fora, né? E não com quem está dentro. Então isso é algo muito importante também, gente. Ser sinal e portador do amor de Deus, que a gente sente de Deus, para com aqueles que estão mais próximos da gente. Vamos hoje renovar sobretudo essa certeza então, de que Deus nos ama profundamente, com um coração cheio de carinho, de ternura, e que se a gente tem
as talhas ou os jarros preparados, Ele realmente transforma a nossa vida em uma vida cheia de sentido e cheia de alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos renovar agora a nossa profissão de fé. Creio em Deus.